Irmãos, boa noite, a paz e a graça de Jesus esteja com a igreja, esteja com a vida dos irmãos amados e queridos. Meus amados, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. É um livro bem conhecido, inclusive eu compartilhei Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 11, em setembro do ano passado. Eu havia pregado esse livro, foi com foco em liderança. Hoje o nosso foco, e esse ano nós vamos trabalhar bastante esse tema, é revitalização, restauração. Hoje a gente quer falar um pouquinho, iniciar essa proposta que nós temos para a igreja. Nós vamos falar bastante sobre esse tema, sobre esse assunto, pela graça de Deus, agora em 2026. E se nós estivéssemos num retiro, nós teríamos aí esse tema para nós estarmos trabalhando. Por quê? Eu creio que, de tempo em tempo, nós cristãos precisamos abordar este assunto, revitalização. Isso aí é um processo natural na vida do ser humano. De vez em quando o ser humano ele entra em stand-by. Ele então não percebe que o ritmo, a velocidade da vida ela está muito mais acelerada. Essa semana eu estava viajando, indo para o Rio de Janeiro, e estava na Dutra, e aí então eu coloquei o carro no computador de bordo. E eu, normal, boto ali na velocidade de 100 km por hora. E aí, então, na Dutra você consegue fazer isso e pelo um bom tempo. Só que existe um trecho na Dutra que a velocidade cai para 80 km. E eu passei, quando eu lembrei, eu já estava muito longe daquele trecho. E eu fiquei me perguntando, será que eu já passei por aquele radar? Eu fiquei com aquele negócio na cabeça e subi a Serra das Araras e fui na volta, no retorno, quando eu estava voltando para a campanha. Eu então passando na outra pista, a outra pista não tem esse radar de 80 quilômetros, todos os radares são de 100, depois que você desce ali a Serra das Araras. Aí eu fui olhar para o outro lado para ver se o radar estava lá. Não consegui ver. Às vezes a nossa vida é assim. A gente entra num stand-by e aí a gente deixa o negócio, deixa a vida me levar e a gente não percebe que o ritmo mudou. Que os tempos são outros. E é por isso que nós nos deixamos nos levar por coisas tão controversas em nossa geração, em nossos dias. E é interessante que o mundo hoje tem estado tão mudado que até o próprio evangélico, ele não consegue mais entender ou compreender os tempos que eles estão vivendo. Nós temos observado alguns retiros chamados retiros de carnaval durante esse período, alguns que eu tive a oportunidade de olhar, não vi muito, algumas informações nós tivemos. A maioria está aí com um número muito baixo de participantes. Em contrapartida, nós temos aí um número aumentando de igrejas que durante o período de carnaval estão fazendo impacto de carnaval. Evangelismo durante o carnaval. Igrejas que estão com mais de 500, 600 jovens, por exemplo,
a Igreja Batista do Maracanã, lá no Rio de Janeiro, tem mais de 600 jovens fazendo impacto de carnaval durante esses dias. E aí estão saindo para vários bairros lá do Rio de Janeiro, não só a região do centro do Rio de Janeiro, mas os bairros onde existe grande concentração. Mas a nossa perspectiva hoje, irmãos, olhando à luz do tema, orando pela restauração de Jerusalém, olhando aí um pouco para o livro de Neemias, é nós entendermos, nós, campanha, a Igreja Batista na Campanha, e você que talvez esteja nos acompanhando através das redes sociais, que não seja membro aqui da nossa igreja, você pode entender o seu contexto espiritual, aquilo que você está vivendo. Todos nós somos exortados por Deus a sairmos desse stand-by, ou aumentarmos a nossa velocidade, porque o ritmo da estrada é outro, ou talvez diminuirmos a nossa velocidade em relação às questões do mundo para focarmos um pouco mais nas coisas de Deus. Quantas das vezes nós entramos num ritmo acelerado, nós não paramos, tanta atividade, tantas coisas acontecendo, e nós não reduzimos, nós não freamos para ter um tempinho na presença de Deus, para oração, para reflexão, um tempinho para nós nos colocarmos no altar, na presença de Deus, dar aquela parada, para termos um tempo de oração, de leitura da palavra. Quantas as vezes? Vamos então, sem muita delonga, eu vou fazer a leitura do capítulo 1 todo, os irmãos vão aí me acompanhar, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro, sobre pelo menos o capítulo 11. Eu falei, ainda não falei o capítulo? Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Quer dizer que eu estava viajando sozinho, né? Viu? A gente se acelera tanto. Palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e lhes sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando, orando diante do Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Sejam atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos.
Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os teus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, e sejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem-sucedido. Hoje encontre misericórdia diante desse povo. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar. Pai, eu quero mais uma vez, Senhor Deus, estar me colocando na tua presença. Pedir, Senhor, que o poder da tua graça, as tuas misericórdias venham estar sobre nós, ó Pai. Nesta hora, Senhor, nós usamos as palavras de Neemias, Senhor, para se tornar a nossa oração. Aqui está, Senhor Deus, a tua igreja. Igreja Batista na Campanha, mas também, ó Pai, quantos outros cristãos estão aqui também conectados conosco. Aqueles, ó Pai, que nos acompanham, talvez nessa hora seja um pequeno número, mas aqueles que depois, Senhor Deus, vão estar assistindo esta mensagem, o número aumenta, Senhor. Mas quantos são, Senhor, aqueles que não conseguem compreender, não conseguem entender, Senhor Deus, que nós temos pecados contra Ti. Nós não estamos vivendo, Senhor, o período da lei. Nós vivemos o período da graça. Mas ainda assim a graça de Cristo revelada na cruz do Calvário não nos dá, Senhor Deus, permissão para vivermos uma vida longe da Tua presença. Uma vida, ó Pai, sem contrição, uma vida sem relacionamento, uma vida de infidelidade para contigo. Por isso, Senhor, tenha misericórdia da Tua igreja, ó Pai. Nós temos orado, nós temos clamado por uma revitalização, Senhor, sobre esta igreja, pelo despertamento espiritual sobre esta igreja. Nós temos clamado a Ti, ó Pai, pelo avivamento espiritual sobre esta igreja. Acabamos de cantar, Senhor Deus, mais perto quero estar de Ti, ó Pai. E esse é o caminho, Senhor, para nós estarmos mais perto de Ti, ó Pai. Só há uma forma, Senhor, é nós dobrarmos o nosso joelho, reconhecermos que somos pecadores, reconhecermos que precisamos da Tua graça, precisamos das Tuas misericórdias, reconhecermos que precisamos orar mais, reconhecermos que precisamos estudar mais a Tua palavra, ouvirmos mais a Tua voz, Senhor. Nós queremos um milagre, nós queremos que as coisas mudem, mas nós não queremos pagar o preço, Senhor. Por isso, ó Pai, que nesta hora Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, venha falar ao coração da Tua igreja, ao coração do Teu povo, ó Pai. Abra, Senhor Deus, a nossa mente, abra, Senhor Deus, o nosso entendimento, para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender, ó Pai, qual é a Tua vontade sobre este mundo, ó Pai. Diante desta sociedade, ó Pai, que tem vivido de uma forma tão corrupta diante de Ti, Senhor. Tenha misericórdia, ó Pai, do Teu povo, ó Pai, daqueles que um dia confessaram a Ti como Senhor e o seu Salvador. Estenda as Tuas mãos, ó Pai, sobre cada um de nós e tenha misericórdia, para que nós possamos viver uma vida que honre e glorifique a Ti. Seja conosco, Pai. Seja com a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Neemias, ele é um personagem marcado na Bíblia por ser um grande líder. Não aquele líder espiritual, mas Neemias tem uma característica diferenciada na Bíblia. Ele é um homem, um líder, mas o livro que ele escreve a respeito da sua experiência nos mostra que Neemias era um servo, um homem de oração.
um homem humilde, um adorador verdadeiro diante de Deus que buscou as misericórdias do Senhor. Neemias ele foi capaz de enfrentar as maiores opressões na sua época, no tempo que ele viveu, tanto opressões internas entre o povo de Israel, os judeus, como também opressões externas. Neemias teve que lidar com essas dificuldades e essas lutas para ele alcançar não aquilo que era a sua visão, mas aquilo que era propósito de Deus. Neemias não se intimidou. Neemias ele se colocou à disposição de Deus. E o interessante é que Deus, em sua soberania, ele tem usado seus servos que estão disponíveis para cumprir os seus propósitos. Nós precisamos entender e olhar para a figura de Neemias como um personagem totalmente diferenciado daquilo que nós costumamos entender, achando que Deus usa sacerdotes, usa pastores, usa homens que têm títulos, usa homens que foram consagrados, homens que foram isso ou que foram aquilo. Mas Neemias era uma pessoa comum, uma pessoa que nem viver em Jerusalém ele havia vivido. Mas Neemias nos ensina o valor da oração, o valor de um coração contrito na presença de Deus. Neemias nasceu na Pérsia, no exílio, já não era mais a Babilônia, o Império Babilônico já havia caído, quando Neemias, o tempo que Neemias viveu ali, já não existia mais o Império Babilônico, era o Império Persa, cresceu num contexto de idolatria, uma religiosidade muito longe dos propósitos de Deus, mas é olhar para suas palavras, Neemias aprendeu a temer a Deus, mesmo vivendo num contexto de idolatria. Neemias demonstra a sua integridade, sua capacidade e fidelidade para com o Deus do seu povo. Ainda que ele tinha um cargo de confiança, era um cargo político que ele exercia no reinado de Artaxerxes, em Suzã, que era a capital do Império Persa, mas Neemias demonstra em todo o livro, Neemias demonstra temor a Deus. Mas também Neemias, mesmo diante de tudo isso, ele era também um servo que demonstrou total confiança ao rei. Tanto que o rei lhe permitiu e lhe deu grandes poderes. Neemias era um chamado copeiro, ainda que a palavra, para nós, ela tem um contexto diferente, ela tem um significado diferente. Algumas versões bíblicas vão usar o termo para mordomo, mas nós precisamos entender que Neemias era um dos homens mais importantes do reinado de Artaxerxes, uma vez que Neemias era a pessoa de maior confiança, onde o rei recebia a sua taça das mãos de Neemias. Neemias provava primeiro o vinho do rei e entregava a taça, porque se o vinho estivesse envenenado, quem morria era Neemias, não era o rei. Olha que é uma pessoa que você tem que ter total confiança. Não poderia ser qualquer pessoa. É por isso que Neemias se torna um grande homem e Deus usa a vida de Neemias. Neemias, ele então, crescendo ainda numa terra estranha, mas ele manteve-se atualizado com aquilo que era a vontade de Deus. Neemias conhecia Deus,
tinha uma vida intensa de oração, seus ouvidos estavam atentos e abertos ao clamor do povo de Israel. Ainda que Neemias nunca havia ido a Jerusalém, mas ele tinha ali uma preocupação. Suzã ficava a cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém. Aquela viagem não era uma viagem curta. Esdras, quando faz esta viagem, que retorna para Jerusalém numa primeira leva 3 meses para chegar a Jerusalém. Neemias, então, não é um sacerdote, ele não era um profeta, não era um líder religioso, mas um homem comum, simples, que Deus usou em sua soberania, com o único propósito: restauração. Nós vamos olhar, quando estudamos todo o livro, eu não vou pregar todo o livro, não se preocupe, eu não vou pregar todo o livro de Neemias, já fiz isso em outra ocasião, mas quando você estuda o livro de Neemias, você vai ver o quanto Deus trouxe um avivamento espiritual a Jerusalém através de Neemias. O primeiro capítulo, então, vai nos ensinar aqui algumas lições, e essas lições são preciosas. Nós temos, então, algumas situações que são extremas que acontecem aqui. Neemias está preocupado. Ele recebe ali algumas visitas, conforme diz aqui o texto, a pessoa Hanani, e você vai ver aí na sua Bíblia com H, Anani, seria essa nossa pronúncia no hebraico, Hanani. Então, a pronúncia aqui desse nome, Anani, seria o Hanani. Ou talvez até uma variação do nome que nós utilizamos, Hernani. Seria até uma variação aí desse nome no hebraico. Mas o texto diz que era um dos irmãos de Neemias. Eu não vou entrar aqui no mérito se era um irmão de sangue, se está aqui dizendo que era apenas um irmão de origem judaica, mas Neemias recebe ali, e Neemias ele sai da sua zona de conforto, ele sai daquele stand-by que ele estava vivendo ali em Jerusalém, e em Suzã, e nós sabemos que Esdras e Zorobabel já haviam voltado para Jerusalém na primeira leva há alguns anos, algum tempo antes de Neemias. Não pouco tempo, mas um certo período, e aí tem ali entre o livro de Esdras a contagem, por isso que nós temos aqui a contagem, quando foi que Neemias recebeu esta visita. Então você tem ali um certo período, um tempo, quando Esdras e Zorobabel havia voltado com a primeira leva, e agora então Neemias recebe visita, e ele então, preocupado com a situação do seu povo, ele então pergunta: como está a situação do nosso povo? Como está o povo ali? E aí ele diz assim: então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. Neemias, ele tem uma preocupação espiritual. E a notícia que ele recebe, ela é uma notícia de que o povo estava vivendo uma situação deplorável. O povo estava na miséria, na vergonha e na vulnerabilidade. E aí você precisa imaginar uma situação. As palavras para nós aqui talvez sejam palavras simples, mas talvez se você recebesse a notícia de que alguém da tua família está vivendo uma total miséria, qual seria a sua reação diante disso aí?
Nós precisamos nos conectar com algumas questões que nós vivemos também em nossos dias. E a reação de Neemias é que ele fica profundamente entristecido. Neemias se enche de compaixão e a sua reação é se sentar, chorar, lamentar, jejuar e orar. Quando Jesus Cristo entra em Jerusalém, Jesus Cristo chora por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Jesus Cristo chora, lamenta pela situação espiritual que Jerusalém estava vivendo. O coração de Jesus Cristo, para ele chorar sobre a cidade, é muito semelhante ao que Neemias estava vivendo. Porque Neemias não estava de frente para Jerusalém, mas ele olhou para a situação que Jerusalém estava vivendo. Irmãos, quando nós olhamos para a situação do nosso Brasil, e essa situação já se arrasta por anos e anos, a gente precisa lamentar, nós precisamos chorar. Nós precisamos sair desse estado de stand-by e falarmos e pensarmos alguma coisa nós temos que fazer por essa situação espiritual que o nosso Brasil está vivendo. Se olharmos para a nossa cidade e nós acharmos que está tudo bem, que está tudo normal, que está tudo tranquilo, é nós deixarmos de nos preocupar com o futuro dos nossos filhos. É nós deixarmos de nos preocupar com esta futura geração. Qual será o futuro da nossa nação? É nós acharmos que está tudo bem, as coisas vão melhorar. Virá um novo presidente, virá um novo prefeito, virá um novo governador e uma hora o negócio melhora. Depois, no fim, dá tudo certo. Não é assim. A Bíblia nos exorta a vivermos um tempo diferente, a nos preocuparmos. A Bíblia nos exorta a orarmos. A Bíblia nos exorta a dobrarmos o nosso joelho. Quando nós falamos de restauração, é porque aos olhos de Deus, algumas coisas precisam mudar. Algumas coisas precisam ser despertadas. O coração do homem precisa se encher de compaixão. É por isso que quando você chega no Novo Testamento, nós lidamos tanto com palavras como perdão, com palavras como amor. Nós temos visto aí o tema da nossa Convenção Batista Brasileira para o ano de 2026. Somos um. E quando nós olhamos para a nossa realidade, e aí eu vou falar a realidade nossa como Batista brasileiro, da Convenção Batista Brasileira, cada igreja está indo numa direção totalmente diferente da outra. Estamos deixando os nossos princípios, os nossos valores de lado. Precisamos ter um coração sensível à dor do nosso povo e às circunstâncias que o nosso povo está vivendo. É por isso que muitos têm vivido uma ruína espiritual, têm estado mergulhado numa espiritualidade deplorável, e muitos têm sido uma vergonha diante do mundo. Neemias, quando olha para a situação que o povo estava vivendo, dentro do seu contexto, no seu tempo, na sua época, o sentimento de Neemias era esse. Quando nós olhamos para a realidade que o nosso Brasil está vivendo, não é diferente. Eu não tenho hábito de acompanhar questões de carnaval, televisão. Hoje eu já nem assisto mais TV aberta. A gente só fica aí com os streams e, no máximo, YouTube e alguma coisa, mas você fica vendo aquelas imagens.
de alguma coisa, ainda que eu não assista os vídeos, mas as imagens estão ali. E a gente sabe que há uma grande tristeza nesse mundo. Participando aí da sala de oração durante esses dias, e alguns pastores que têm estado envolvidos aí com os impactos de carnaval têm mencionado a realidade, aquilo que eles têm contemplado, aquilo que eles têm vivido. O pastor que dirigiu a sala de oração hoje pela manhã, ele comentava que ontem uma pessoa que ele abordou pedindo oração falou para ele: eu já fui até batizada em uma igreja evangélica, mas aquela pessoa estava ali mergulhada nas festas de carnaval. Eu ainda há pouco comentava, a maioria das pessoas, irmão Paulo fez aqui menção sobre isso, a maioria das pessoas, elas não sabem o que é o carnaval. Ainda que eles achem que carnaval é lazer, que carnaval é brincadeira. Não, nós vamos nos divertir. A maioria das pessoas não sabem o que significa o carnaval. E eu não vou falar sobre isso aqui, irmãos. Há tanta coisa demoníaca envolvida nisso aí. Só o fato de você ir lá, se envolver com essas questões, só o fato de você ir lá, você já se entrega à carnalidade. E olha, carnaval está na Bíblia, tá? Ainda que tu não tenha a palavra carnaval, mas as divindades que envolvem o carnaval estão na Bíblia. No Novo Testamento está lá. O apóstolo Paulo estava combatendo as mesmas festas. Na carta aos Romanos, os homens entregam as suas próprias paixões. Deus os entregou às suas próprias paixões. A carta aos Gálatas, as orgias que aconteciam entre os gregos e os romanos. A carta aos Coríntios, vocês são templo do Espírito Santo. As exortações estão ali na Bíblia. Nos nossos dias, quantos são os evangélicos que se envolvem com essas práticas, com essas festas? Que um dia confessaram a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, mas eles não conseguem resistir a uma fugidinha, não conseguem resistir a uma paradinha, não conseguem resistir a estar ali naquele meio. E o mais estranho é que a gente precisa ficar fazendo retiro para que o povo não se envolva com essas questões. Isso é que é o mais estranho. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo nos exorta, Romanos capítulo 12, a não nos conformarmos com este século. Não nos conformarmos com as coisas deste mundo. Neemias, ainda que estivesse numa posição privilegiada, ele não aceitou a situação do seu povo. Por isso a igreja, ela precisa acordar. A igreja precisa ser despertada. A igreja precisa abrir os seus olhos e entender que é possível, eu vou usar aqui essa expressão, é possível que nós já estejamos vivendo uma situação ou uma ruína espiritual. Por isso, nós precisamos não chegarmos lá naquele ponto onde não dá mais para resgatar, mas nós olharmos que talvez
A gente, semana passada, eu creio que foi esses dias, eu fiz esse comentário. Talvez a gente estivesse num voo cruzeiro e agora nós já estamos começando a declinar. O voo cruzeiro é quando você pega lá o avião, né? Quem tem o hábito de fazer viagens de avião, então o avião decola, aí você recebe aquele aviso lá do comissário para colocar o cinto de segurança e o avião começa a decolar. E aí quando então chega num certo ponto, aí ele fala que você pode soltar o cinto de segurança e aí então as comissárias de bordo vão começar a servir o jantar ou o lanche ou o biscoitinho ou alguma coisa do tipo. Aí você então entrou no voo cruzeiro. Se não tiver turbulência, você vai até um certo tempo ali. Quando há turbulência, manda de novo apertar o cinto de segurança. Ou então, quando então o avião começa a descer, tem que de novo apertar o cinto de segurança. E o voo cruzeiro é quando a gente relaxa. E aí você pode ir no banheiro, você pode andar pelo avião, porque está tranquilo. A segurança te dá esta tranquilidade. E às vezes nós achamos que está tudo bem. Eu não preciso orar, eu não preciso ler a Bíblia, eu vou no culto de vez em quando, porque está tudo bem. As coisas estão muito boas, está tudo tranquilo, eu não preciso me preocupar. É por isso que às vezes a gente entra num declínio e não dá mais para nos segurar. E às vezes é uma situação onde o avião começa a cair e o comissário, o piloto, ele não consegue mais segurar. Por isso, para nós, como pastor, é um alerta. A gente precisa cuidar para que a gente ainda consiga controlar, ou pelo menos retomar o manche, para continuarmos a avançar. Uma das características das atitudes de Neemias vão nos ensinar que o caminho para mudarmos alguma coisa é nós darmos uma parada. Neemias sentou-se, dá uma parada, reveja a tua própria vida. Talvez se você tiver que chorar, chore. Talvez se você tiver que lamentar, lamente. Mas consagre o seu coração, consagre a sua vida, clame ao Senhor, para que Deus manifeste a sua graça, manifeste a sua vontade. As grandes obras de Deus começam com o coração quebrantado, com lágrimas. A grande obra do Senhor começa com oração, coração quebrantado, é com lágrimas. Jesus Cristo, antes de ser preso, ele estava no jardim do Getsêmani, em oração. Seu coração profundamente quebrantado orava por cada um de nós, pois ele sabia como seria aquelas horas ali na cruz. E às vezes nós precisamos pagar esse preço. O Salmo 126, versículo 5 diz o seguinte: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Nós precisamos nos voltarmos para as coisas de Deus, para que Deus permita e opere em nossos corações aquilo que é a sua boa e perfeita vontade. Mas aí o texto continua, e Neemias, interessante que Neemias narra a sua oração. É como a oração que Jesus Cristo fez lá em João capítulo 17. Aquela oração tão preciosa na vida da igreja, aquela oração que está narrada. João, o evangelista, narrou a oração de Jesus Cristo. O próprio Neemias escreve aqui a sua oração. É uma oração de quebrantamento.
Neemias adora o Senhor, ele reconhece a grandiosidade de Deus. Ele começa a oração exaltando ao Senhor, exaltando a Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Grande e temível. Neemias traz à memória a aliança que Deus fez para com o seu povo. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, o Deus que nós temos que ter temor. É interessante você entender essa expressão de Neemias. Eu ouço muitos dizer que amam a Deus, mas talvez a pessoa não consiga entender o significado de ter temor a Deus. Ter temor a Deus não é ter medo de Deus. É saber que você está diante de um Deus temível. Não é terrível não, tá? É um Deus o qual você tem que ter temor, porque Ele é soberano e Senhor, e Ele tem a sua vida em suas mãos. E quando nós pecamos contra Ele, pode ter certeza que Ele trará juízo sobre nós. E aí Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo nos fala sobre a ira de Deus que só pode ser aplacada através de Cristo Jesus. E nós somos pecadores e estamos diante de um Deus temível e irado. Irmãos, nós precisamos entender, Neemias está fazendo aqui uma declaração, e sejam atentos os teus ouvidos, isso vai nos lembrar de 2 Crônicas. Ainda que Neemias não estivesse lá em Jerusalém, mas Neemias já havia compreendido que o Deus de Jerusalém, e isso através do próprio Daniel, foi o Deus também que se revelou lá no cativeiro, no exílio. Deus não ficou somente lá em Jerusalém, mas Deus estava com o povo também lá no cativeiro. Tanto no período da Babilônia, quanto também no período persa. E Neemias e também outros profetas que já haviam mostrado que Deus não iria desamparar o seu povo. Neemias então está orando, estão clamando, esteja atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo. E aí 2 Crônicas diz que era a oração que seria feita lá em Jerusalém. Mas Neemias está lá na Pérsia, ele está lembrando a oração do teu servo. Ouça! A oração é a mesma oração que nós precisamos fazer em nossos dias, dentro da nossa realidade, para que haja um despertamento no coração da criança, no coração do adolescente, no coração dos jovens, do adulto, para que haja um despertamento espiritual na igreja, para que a igreja seja avivada, para que a igreja venha despertar naquilo que é relevante para a obra do Senhor. Deus tem nos chamado à sua fidelidade e à sua presença, para que possamos viver uma vida de comunhão com Ele. Lembramos lá da oração do Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha sobre nós o teu reino. É um clamor. A oração do Pai Nosso é um clamor para que Deus mova o seu reino sobre as nossas vidas. Precisamos orar pelo nosso Brasil, precisamos clamar por essa nação, que a todo tempo peca contra Deus, que vive batendo palma para aquilo que afronta a santidade de Deus. Palavras de Neemias é sobre a oração que ele faz dia e noite. E aí então ele confessa os seus pecados, ele confessa os pecados do povo de Israel, mas ele também coloca os seus próprios pecados. Ele coloca os pecados da sua família.
ele faz uma confissão muito específica de humildade, reconhece que ele também é um pecador, que ele pecou, que ele falhou. E Neemias sabe que ele fazia parte de toda aquela geração, ainda que ele tivesse nascido muitos anos depois. Mas a restauração do povo de Israel ainda não havia acontecido. Neemias tinha esta plena compreensão, tinha pleno entendimento. Quer ver? Nós lembrarmos e entendermos isso aqui com um exemplo bíblico. Depois de 430 anos, Deus liberta o povo do cativeiro egípcio. Durante um grande período, Deus traz ali para o povo as lições para que o povo se purificasse e o povo tivesse a oportunidade de então entrar na presença de Deus. O primeiro ato era a celebração da Páscoa, quando o cordeiro deveria ser morto para a expiação do povo de Israel. E aí o povo entra, o povo vai para o deserto, e aí então Deus começa a se manifestar ao povo através de Moisés. Moisés sobe no Monte Sinai, e o monte pega fogo, e tem trovão, e tem raio, acontece de tudo lá no monte. Mas o povo não podia nem se aproximar. Moisés desce do monte e aí então leva o povo a um processo de santificação e purificação. Não vou entrar aqui nos méritos daquilo que vai acontecendo. Então Moisés estabelece ali o tabernáculo, quando então o povo tinha que ano a ano estar passando por todo aquele processo de santificação. Durante 40 anos o povo peregrinou no deserto. Quando o povo ia entrar na terra prometida, Deus aparece para Josué e fala para Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Meu amado, Deus não fará maravilhas em nosso meio, se nós não santificarmos o nosso coração. Se nós não nos colocarmos na presença dEle, se nós não tivermos o nosso coração consagrado, sabendo que nós estamos diante de um Deus temível, de um Deus poderoso, de um Deus Senhor, de um Deus soberano. É por isso que o nosso coração, conforme diz Neemias, dia após dia precisa ser consagrado ao Senhor. E lá em 1 João diz: se nós não confessarmos os nossos pecados, nós não experimentaremos o perdão. Por isso, dia após dia, nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar. Neemias traz, ainda que não precisasse, mas ele traz a lembrança, aquilo que nos dá esperança. Lamentações. Ele então diz o texto que ele lembra a Deus das suas promessas. Neemias recorda as promessas feitas por Deus a Moisés. E eu citei aqui, essas promessas foram repetidas a Salomão, segundo Crônicas capítulo 7. As mesmas promessas do Senhor, que se seu povo se humilhar, se seu povo orar, se o seu povo reconhecer, dobrar o seu joelho, Deus sarará a sua terra. Deus trará perdão, trará cura, trará restauração. O homem precisa reconhecer que é pecador, que precisa de cura, que precisa de perdão, precisa cuidar do seu coração. Por isso Neemias suplica por uma intervenção. Deus, venha sobre nós. Ele pede que Deus ouça a sua oração, a oração dele, pois ele era um servo, ele precisava de cura, precisava de resgate, precisava do agir de Deus sobre a sua vida. E olha que nós estamos apenas no capítulo 1. Aqui é apenas uma oração que Neemias está fazendo diante do Senhor. Estes ainda são teus servos.
e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder. Há uma passagem, eu não vou lembrar agora onde está lá no livro de Números, quando então o povo havia pecado contra Deus, e Deus falou para Moisés: o teu povo que tu tirastes do Egito. E essa passagem, ela para mim, é a passagem emblemática, porque quando Moisés está saindo com o povo, Deus falou: o meu povo, que eu irei libertar. Agora Deus fala com Moisés: o teu povo. Era como se Deus estivesse: olha, esse não é mais o meu povo, pois eles pecaram contra mim. Isso aí é interessante porque nos lembra, e a gente sabe que Moisés faz aqui, ele faz uma intercessão pelo povo. Bem, se tu não for conosco, nós não vamos. Eu não vou guiar esse povo se tu não for no nosso meio, porque Deus falou: eu não irei junto com este povo. Irmãos, às vezes nós temos uma sensação de que a igreja dos nossos dias, ela está só. Muitas das vezes a gente tem essa sensação, ainda que a gente cante, a gente leia na Bíblia, que nós não estamos só, que Deus está conosco, que Jesus Cristo nos fez a promessa: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas Jesus Cristo só estará conosco se nós estivermos com Ele. É João capítulo 15. João capítulo 15 não é um texto isolado na Bíblia. Se eu não estiver com Ele, Ele não estará em mim. Não é porque um dia eu aceitei a Cristo, não é porque um dia eu fui batizado, não. A minha vida precisa ser consagrada. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, usa a minha vida conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar, talvez desse sono que nós estamos espiritual. Desse stand-by que nós estamos. Precisamos tirar o nosso carro do piloto automático para podermos avançar. Neemias olhou para a situação do povo de Israel e entendeu que algo precisava mudar. Com todo o conforto que Neemias estava vivendo, ele orou e clamou: ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Ele fala de Artaxerxes, porque Neemias sabia da sua missão. E o interessante de tudo aqui é que Neemias não recebeu nenhuma profecia de que ele seria um libertador, um restaurador do povo de Israel. Ele apenas orou para que ele fosse o instrumento nas mãos de Deus. Neemias apenas se colocou à disposição de Deus. Apenas isso. Hanani não levou nenhuma: olha, eu vim aqui te entregar uma profecia, nada disso. Não houve nada disso no texto bíblico. Neemias apenas se colocou à disposição de Deus. Ele entendeu que Jerusalém precisava de restauração. Ele entendeu que o povo de Israel precisava alcançar as misericórdias do Senhor. Neemias enfrentou grandes lutas, porque não foi fácil. A tarefa de Neemias não foi fácil, mas ainda assim, Neemias se dispôs a enfrentar tudo aquilo. Neemias sofreu mentiras,
foi rechaçado, foi acusado, caluniado, a ponto de perder até o seu emprego. Como mordomo, se tornou governador, sofreu tudo que é muito comum em nossos dias, quando alguém se dispõe a fazer alguma coisa. Mas é porque nós vivemos numa sociedade complexa e controvérsia. Mas, irmãos, eu quero concluir te dizendo o seguinte: eu não sei qual o propósito de Deus sobre a Igreja Batista na Campanha, mas eu tenho certeza que Deus quer nos usar de uma maneira pessoal a cada um de nós, para mudarmos a história desta cidade. É muito fácil nós nos conformarmos com tudo o que acontece, mas no mundo espiritual não é assim. Não é assim. Pode ter certeza disso. Deus não se agrada com nada que acontece no mundo espiritual com o nosso Brasil, muito menos com a nossa cidade. Porque tudo que a gente vê de errado, pode ter certeza que não é da vontade de Deus. Quando a gente fala corrupção, nós não estamos falando daquilo que a gente vê lá em Brasília. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos pregando aqui às quarta-feiras a carta aos Romanos. E a palavra corrupção aparece lá na carta aos Romanos. Corrupção é quando nós corrompemos aquilo que é propósito de Deus. Isso é que é corrupção. Então Deus não se agrada com a maneira que o mundo cristão dos nossos dias vem corrompendo aquilo que Deus registrou como a sua verdade. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele nos lembra: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Pedro não abriu margem para que nós possamos viver uma vida contrária à santidade de Deus. O apóstolo Paulo, citei aqui já o texto, diz que nós não devemos aceitar ou nos conformar com este mundo, com as práticas deste mundo. Então, ainda que a gente não vá lá fazer nada, mas a gente precisa começar a orar para que Deus nos mostre uma direção. Porque a obra não é nossa, a obra é do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai mover, é Ele que vai operar. Se Deus for falar para nós irmos lá, nós vamos. Ainda que seja individual. Mas nós precisamos despertar. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos aceitar. O nosso Brasil está em miséria espiritual. O nosso Brasil está vivendo um momento tenso. A cada semana a gente tem uma novidade. A cada semana uma coisa diferente acontece. E pode ter certeza que não é a vontade de Deus. Baixa a tua cabeça e nós vamos orar. Eu gostaria que você, nesse momento, colocasse o teu coração na presença do Senhor. Você colocasse a sua vida diante de Deus, diante do Senhor, pedindo que a graça dEle, a misericórdia dEle venha sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Neemias não orou somente pelo povo, mas ele orou pela sua própria casa, pela sua família, orou pela sua própria vida. Nós temos a certeza de que Deus quer mudar algo, não somente a nossa vida, mas quer mudar o nosso lar. Deus quer mudar a nossa história. Por isso que nós possamos nos consagrar diante do Senhor, nos colocar na presença dEle. Pai, eu quero nessa noite, Senhor,
clamar pelo poder da tua graça, pela autoridade do teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Eu quero pedir, Senhor, que teu Espírito Santo venha sobre a tua igreja, ó Pai, para que, ó Pai, nós possamos ser realmente cheios do teu Santo Espírito. A tua palavra nos diz, Senhor, enchei-vos do Espírito, ó Pai. Encher-vos da tua presença é fundamental para nós vivermos esses dias que têm sido dias tão difíceis, de tantas lutas, de tantas controvérsias, de tantas coisas estranhas acontecendo, ó Pai. Onde o mundo aplaude aquilo que está errado e escarnece daquilo que é certo. Onde o mundo tem mais prazer nas coisas que o presente século apresenta do que uma vida na tua presença. Por isso, ó Pai, fala conosco, ó Pai. Fala com a tua igreja. Que nós possamos ter o nosso coração aquebrantado diante de ti, ó Pai. Mova, Senhor Deus, corações neste lugar. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez eu quero agradecer por esta noite, agradecer por esta semana. Mas eu quero clamar também, ó Pai, por esses dias. Esse período de feriados, Senhor, no Brasil, onde o país para todas as suas atividades para se voltar a uma festa que é totalmente contrária aos teus propósitos. Por isso nós clamamos por misericórdia, ó Pai, sobre esta nação, para que tu tragas sobre esta nação, ó Pai, cura, libertação e salvação. Que teu Espírito Santo, ó Pai, venha sobre cada um deste povo, ó Pai, para que durante esses dias haja conversão, transformação e consagração de vidas. Continua a falar conosco, a falar ao nosso coração, abençoar e nos guardar também, ó Pai. Para que em meio a tantas e tantas coisas, tantas e tantas lutas, nós possamos ter um coração consagrado na tua presença. Abençoe a tua igreja, abençoe a vida dos teus servos, fala conosco em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. E que o amor maravilhoso do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito, seja com as nossas vidas e com toda a igreja, em nome de Jesus. Amém.